Esperando o pessoal entrar. Uma pessoa. Chamar ela aqui. E aí, pessoal, boa tarde. Guardando. Olá, E a todos. tudo Jóia bem? aqui, tudo Boa jóia? tarde. Tudo bom? Jóia. Dando para escutar direitinho? Tá dando, pessoal? Tá tudo ok? Beleza. Eu vou só dar umas orientações no início. Tudo bem, pessoal? Sou Micaele, sou membro aqui da LCF. E a ideia aqui um pouco é falar sobre, então, a importância da fisioterapia nesse momento que a gente está tendo, né, atual da Covid-19. A gente vai dividir essa live em duas, então mais tarde eu aguardo vocês às 19 horas. E a Ingrid, então, vai trazer algumas informações importantes para a gente. Lembrando que essa live depois ela vai ficar disponível 24 horas. Vocês podem estar observando nos nossos stories. E depois a gente abre uns 10 minutos para as dúvidas, pode ser? Aí eu vou Com anotando certeza. aqui as informações que vocês vão colocando nos comentários. Com Mas, certeza. Beleza. vamos Então, começar. boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a equipe da Liga Acadêmica. Muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto extremamente importante, né, para todo mundo, mas também, principalmente para nós fisioterapeutas, né? É o fisioterapeuta que está lá na linha de frente, é ele que está cuidando do nosso paciente. Então, nós temos mais é que agradecer a esses fisioterapeutas. Então, equipe, muito obrigada. Obrigada aos participantes aí que estão entrando, podem fazer pergunta. Espero contribuir, né, para melhorar o conhecimento. E lembrando, gente, que o Covid-19 é uma doença teoricamente nova, né? As informações elas estão em constante evoluções e coisas que a gente achava que poderia fazer quando começou esse boom, hoje a gente já sabe que a gente tem que ter extremo cautela, como o uso da ventilação não invasiva, o uso das máscaras de Venturi, e nós vamos tá dando, né, umas pinceladas nessas principais partes. E como eu sei que tem muito aluno aí seguindo a gente, alguns não passaram pela disciplina de terapia intensiva, não passaram pela fisioterapia respiratória, à medida que der, eu vou dando alguns conceitos básicos para vocês entenderem. Tá bom? Ô, Ingrid, desculpa, Ah, só lembrando aqui, a live, ela, geralmente, ela dura, o máximo é 1 hora, 60 minutos, aí depois ela se encerra. Mas aí eu vou aham. lembrando a você desse tempo, eu tô cronometrando aqui, tá bom? Ah, eu sei que eu falo muito, eu sei, mas eu vou, vou controlar o tempo. Micaele, eu queria pedir um espaçozinho antes da gente começar, porque eu queria agradecer de paixão a todos os fisioterapeutas que estão aí na linha de frente, né? Os fisioterapeutas respiratórios, os fisioterapeutas especialistas em terapia intensiva, que estão dando todo o seu coração ali frente, né, às infecções, ao tratamento. Então, falar que vocês são peças-chaves nesse combate ao coronavírus. Que orgulho, porque eu vejo as postagens dos meus ex-alunos e eles lá todos paramentados, direto lidando com o paciente. Então, gente, que orgulho, que coração bom que eu fico sabendo, né, que os nossos pacientes estão sendo bem tratados e bem cuidados por nós. Eu falo que os fisioterapeutas respiratórios, os fisioterapeutas em terapia intensiva, mereciam palmas só para eles às 8h30 da noite, né? Só para eles, porque eles merecem muito. Então, a vocês, parabéns e o meu muito, muito, muito obrigada e um orgulho enorme de fazer parte desse time aí com vocês, tá bom? E aí, Mica, posso ir falando? Pode, fica à vontade. Então, olha só, uma das coisas que me pediram para falar para vocês é
o papel, né, do fisioterapeuta, o que o fisioterapeuta ele precisa saber em relação ao novo coronavírus, né, as infecções causadas pelo Covid-19. Então, eu acho que a primeira coisa que o fisioterapeuta tem que saber é que ele é indispensável no manejo contra o coronavírus. Ele tem que estar lá e ele tem que estar bem. Então, ele tem que estar lá no pronto atendimento, ele tem que estar no hospital, no semi-intensivo, na unidade de tratamento intensiva. Então, não queiram, né, sair da frente dessa batalha. Nós lutamos por anos para estar aí à frente dessa batalha. E eu acho que essa importância a gente não pode perder. Eu acho que a partir do momento que nós falamos, vou ser e serei fisioterapeuta, nós juramos que para qualquer doença que ocorra no meu paciente, eu estou ali para tratar, independente se é uma doença extremamente contagiosa ou não. Então, nós estamos lá. Então, realmente, o fisioterapeuta, ele é imprescindível nesse momento. Beleza? Bom, primeira coisa que eu acho que o fisioterapeuta precisa saber, que o COVID-19, ele causa uma infecção e, numa pequena porcentagem ainda, essas infecções vai causar um quadro de insuficiência respiratória aguda do tipo hipoxêmica. Então, o que seria isso? Seria a insuficiência respiratória do tipo 1. Nós temos a insuficiência respiratória tipo 2, que é a hipercápnica, que não é esse caso. Na insuficiência respiratória tipo 1, ou hipoxêmica, está acontecendo alguma coisa ali na membrana alvéolo capilar de oxigênio que está impedindo que a perfusão ela ocorra da melhor forma possível. Então, o que está acontecendo? O vírus ele vai levar a um quadro de pneumonia, logicamente uma pneumonia viral. Ele vai causar uma inflamação no parênquima pulmonar, levando a um infiltrado alveolar, alterações nos componentes elásticos, né, pulmonar, e também áreas de consolidações. E aí, o que acontece? A membrana alvéolo capilar, que é onde ocorre a troca gasosa, ela vai ficar muito espessada. E a gente sabe que para uma boa perfusão, para uma boa troca gasosa, a espessura da membrana ela tem que ser mínima. Então, por tudo isso, há esse aumento da espessura, comprometendo de forma acentuada a difusão desse paciente. E com isso, nós vamos ter quadros de hipoxemia importante, porque o oxigênio está chegando, tenta chegar, mas ele não consegue passar para o capilar. Então, a concentração de oxigênio no sangue arterial vai ser extremamente baixa. E lembrando que a gente precisa de oxigênio. As nossas células precisam de oxigênio o tempo inteiro para energizar, para nos dar, né, energia e o metabolismo normal. Então, acho que uma das primeiras coisas é isso, é uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, tratar esse paciente referente à insuficiência respiratória hipoxêmica. E aí vem um ponto importante, que eu acho que o fisioterapeuta tem que estar atento, vamos avaliar a oxigenação desse paciente. Vamos avaliar a hipoxemia desse paciente. Qual é a recomendação atual? Esse paciente infectado por Covid-19, ele tem que manter a saturação periférica de oxigênio maior que 93% e uma frequência respiratória menor que 24. Se for necessário, nós podemos entrar com oxigênio terapia complementar para esse paciente. E aí, o que é recomendado? Se o paciente necessitar de oxigenoterapia complementar para manter essa saturação maior que 93 e uma frequência respiratória menor que 24, a escolha é utilizar as cânulas nasais
mais conhecidas como os catéteres nasais. E aí, se vocês lembram bem, o catéter nasal, a cânula nasal, é um sistema de oxigenoterapia de baixo fluxo. O que quer dizer isso? Que a fração inspirada de oxigênio pelo paciente, ela não é constante, ela vai o quê? Flutuar. Então, a gente sabe que no ar ambiente, essa fração inspirada é 21%. À medida que eu forneço oxigênio para esse paciente, essa fração inspirada, ela vai aumentando. Então, por exemplo, Micaela, eu quero ofertar para o meu paciente oxigenoterapia por cânula nasal com 32% de FO2. Se eu oferto por cânula, por catéter, como é uma oxigenoterapia de baixo fluxo, isso pode flutuar. Eu posso dar menos do que realmente eu estou querendo dar. Então, vocês podem me perguntar, professora, então por que não ofertar oxigenoterapia de alto fluxo? O que quer dizer oxigenoterapia de alto fluxo? Que a fração inspirada pelo paciente, a fração inspirada de oxigênio, ela é constante. Se eu quero dar 32%, o paciente ele vai receber 32%, independente do padrão respiratório desse paciente. E aí, o que nós temos de oxigenoterapia de alto fluxo? As máscaras de Venturi. Então, por que não usar esse sistema de alto fluxo, as máscaras de Venturi, porque não vai flutuar SFO2? O que nós aprendemos agora? As máscaras de Venturi, essa maneira de ofertar oxigenoterapia de alto fluxo, juntamente com outros dispositivos que são macronebulização e micronebulização, dispersam demais aerosóis, dispersa demais micropartículas que contêm o vírus. E com isso pode contaminar toda aquela população que está ali ao redor. Então, seria interessante eu utilizar máscara de Venturi? Sim, porque ela é uma oxigenoterapia de alto fluxo. A FO2 é confiável, mas eu não posso, devido à dispersão dessas partículas e, consequentemente, a infecção que eu posso ocorrer ali, levar à ocorrência ao redor. Por isso que eles protocolaram o uso de cânula nasal. E aí, o que eles falam? A cânula nasal, ela pode ser utilizada até 6 litros por minuto de oxigênio. A partir daí, eu uso uma máscara com reservatório. Só que existe um protocolo que é o seguinte: a partir do momento que o paciente está precisando de 3 litros por minuto de oxigênio por cânula nasal, e a saturação, para manter a saturação acima de 93 e uma frequência respiratória abaixo de 24, está na hora de vigiar mais de perto esse paciente. Então, é indicado esse paciente ser transferido para unidade de tratamento semi-intensiva. Por quê? Quando esse paciente começa a demonstrar um quadro de hipoxemia, essa hipoxemia, ela é abrupta. Ela pode ocorrer de forma abrupta. Por isso que esse paciente ele tem que ser olhado mais de perto. Beleza? E aí, já que a gente já está falando nisso, quando é que eu tenho que ficar atenta para transferir já o meu paciente, discutir com a equipe, transferir diretamente esse paciente para a unidade de tratamento intensivo, sem até passar pela semi-intensiva? Toda vez que o paciente tiver a insuficiência respiratória aguda hipoxêmica do tipo 1 e já necessitar diretamente da ventilação mecânica invasiva, quando esse paciente apresentar um quadro de hipotensão importante, um choque, e aí a gente vai avaliar essa pressão arterial sistólica, nesse caso menor que 90, em casos de choque séptico também, e em pacientes que estejam em uso de ventilação mecânica não invasiva, que depois nós vamos falar um pouquinho, já necessitando de uma fração inspirada de oxigênio maior que 50,
PIPs, EPAP mais elevado e não está conseguindo manter essa saturação e essa frequência respiratória que nós colocamos como ponto de corte. Aí ele já vai ser transferido para a unidade de tratamento intensivo. Deu para entender isso? Mica, você entendeu? Pessoal, entendeu? Bom, o que mais que eu acho importante o fisioterapeuta saber? O fisioterapeuta que está lá na linha de frente, que vai ter contato com esse paciente, ele tem que saber se proteger. Por quê? Primeiro que ele tem que ficar bem, porque ele está lá na linha de frente. Segundo, ele tem que se proteger, porque ele não pode contaminar o restante da equipe, ele não pode contaminar os familiares, que muitas vezes é do grupo de risco, ele não pode contaminar a comunidade. E aí, esse fisioterapeuta, ele tem que estar atento aos equipamentos de proteção individual, EPI. E eu falo, Micaele, se tem uma coisa boa para esse Covid-19 deixar para nós, é que nós temos sim que utilizar o equipamento de proteção. Ele mostrou para gente que a gente não sabe usar e quando usa, usa errado. É isso que a gente está vendo em muitos locais. Então, como que o paciente, ele tem que se o fisioterapeuta, ele tem que se proteger, ele tem que se paramentar. Primeiro, ele tem que usar uma touca, né, prendendo todo o cabelo. Ele tem que utilizar uma máscara N95, de preferência, principalmente quando ele estiver ali aspirando, atendendo, ajudando na intubação, coletando uma amostra traqueal. Então, ele tem que estar todo paramentado e utilizando a máscara N95. Por quê? A máscara N95 é a própria para filtrar as micropartículas infectadas. Então, ele usa touca, ele usa a máscara N95, usa o óculos. Mas a preferência é ele usar um aparato chamado Face Shield. Não sei se vocês já viram, que é uma peça de acrílico que envolve a face anterior e a face lateral desse fisioterapeuta. É o melhor, tá? Existem fisioterapeutas que ainda colocam o óculos e ainda coloca a Face Shield. Bom, o que mais que esse fisioterapeuta tem que usar? Um avental impermeável, fechado para trás, e esse avental, ele tem que ser de manga comprida, com punho em elástico. E ele deve utilizar luvas. Quando ele calçar a luva, essa luva tem que vir por cima do punho, para evitar que qualquer coisa passe para dentro da manga desse avental. E eles estão orientando a utilizar 2 luvas. Por quê? Quando o fisioterapeuta for tirar a paramentação, ele tira primeiro a luva que está infectada e depois ele vai, com essa luva que ficou por baixo, ele vai ajudar o seu colega a tirar a sua paramentação. E aí ele tira a sua paramentação também para depois tirar esse restante, tá? Então eu acho que isso, assim, é uma coisa importante. Muitas vezes a gente vê o fisioterapeuta lá no CTI, ele vai aspirar o paciente, não tem circuito de aspiração fechada, é um circuito de aspiração aberto, e aí ele não tá de óculos, o cabelo tá todo solto, nem máscara, né? Então, assim, são coisas importantes que esse fisioterapeuta, ele tem que estar atento para que não ocorra contaminação. Porque não adianta, gente, o vírus, ele é altamente contagioso. Por isso que o isolamento, eu ainda sou a favor do isolamento, porque nós não temos tratamento. E o tratamento que nós temos é o isolamento, concorda? Então, assim, infelizmente a economia chora, né? Mas a gente tem que preservar as vidas, não é isso? Bom, então vamos lá. Isso, alguém está me perguntando aqui, a Tati, se seria. Tati, seria sim, tá? Sim. O que eles estão recomendando?
Não é correto utilizar a máscara cirúrgica em cima da N95, não. Mas pela escassez no mercado da máscara N95, eles estão solicitando que vocês coloquem a N95 e venham com uma máscara cirúrgica por cima, para tentar preservar a N95, para você conseguir utilizar mais vezes. E aí, quando você terminar o atendimento e for tirar a N95, eles estão solicitando que você guarde num ambiente próprio, num plástico, para você reutilizar. Beleza? O que acontece, gente? Teoricamente, a máscara cirúrgica, nós vamos falar disso agora mesmo, e eu até lembrei de uma coisa importante, ela vai minimizar as contaminações? Vai sim. Eu não sei se vocês viram na rede social há alguns dias atrás, alguém lembrou de um. Pode fazer que os filhos sejam mais reconhecidos. Mais reconhecidos. Isso. Pode. O que acontece? Lembraram de um artigo publicado em 2008 de Lee e colaboradores, que eles observaram que a máscara N95, ela não conseguia filtrar partículas de 0,04 a 0,2 micrômetros. E aí, se você pega o tamanho do vírus, o vírus mede de 0,06 a 0,14 micrômetros. Opa! E aí foi um alvoroço. A máscara N95, ela não filtra o vírus? E aí, o professor Ângelo Roncalli, que é um fisioterapeuta extremamente estudioso na área de terapia intensiva de ventilação mecânica, ele lembrou de uma coisa importante e postou nas suas redes sociais. E aí ele lembrou o seguinte: gente, o vírus, ele não viaja sozinho. Quando o paciente tosse, numa tosse só, a gente sabe que em torno de 3.000 partículas é liberada. E aí, quando o paciente tosse, o vírus não sai andando sozinho, por assim dizer. Ele precisa de um meio de transporte. E qual que é o meio de transporte do vírus? As gotículas. Então, a gotícula é o meio de transporte do vírus. E a máscara a gotícula, ela tem um diâmetro maior, um tamanho maior. Então, a máscara N95, sim, ela consegue evitar as contaminações pelo Covid-19, né? O novo coronavírus, sim, tá? Então, não tem problema, não, tá? Mas a questão da máscara cirúrgica por cima é somente tentando preservar a N95, para que ela possa ser utilizada mais vezes. Tranquilinho? Posso continuar, Mica? Pode ter só uma pergunta, mas aí você prefere que as perguntas eu vou pegando aqui e no final você responde? Você que sabe. Porque a Florejac está perguntando que ela viu um raio-x de um paciente com Covid e tinha várias bolhas e se a doença dava derrame pleural ou pneumotórax. Com certeza. Primeiro, lembra que o Covid-19, ele leva uma pneumonia. Pneumonia é um processo inflamatório. E um processo inflamatório já justifica um derrame pleural, por assim só, tá? Existem vírus, existem bactérias mais agressivas que provocam essa formação de pneumatoceles, de bolhas pulmonares. Então, sim, a gente pode ver o derrame pleural é uma das coisas que mais se observa associada a essa infecção viral pelo Covid-19, tá? Pelo processo inflamatório, beleza? Então vamos. E aí vem outro problema que surgiu nas redes sociais. Algumas instituições pediram para que os seus fisioterapeutas saíssem da linha de frente. Eu não sei se vocês viram isso, gente. E aí, o que eles falaram? Que o fisioterapeuta, ele não faria parte da equipe mínima de urgência na UTI. Então, o fisioterapeuta, ele não precisaria estar no momento da intubação orotraqueal desse paciente. Muito pelo contrário, o fisioterapeuta, ele faz sim
parte dessa equipe mínima de urgência. E como diz o professor Flávio, né, o presidente da Sobrafir, nós levamos muito tempo para conseguir isso. E o fisioterapeuta, ele é imprescindível nesse momento. E aí, lembrando de outra coisa que eu falei lá no início, a partir do momento que eu sou fisioterapeuta, eu vou lidar com qualquer doença que caiba a mim, não é isso? Eu não vou fugir, porque é um vírus altamente infectante. Então, o que essas associações queriam era que o fisioterapeuta, para se proteger, não participasse das intubações orotraqueal. Gente, o fisioterapeuta é peça imprescindível no momento da intubação orotraqueal, ele precisa estar lá, né? Então, vamos lembrar, vamos pensar um pouquinho numa situação. Primeiro, para um paciente infectado com Covid-19, qual que é o parâmetro que eu tenho para esse paciente ser intubado? Seria a saturação menor que 93, a frequência respiratória maior que 25, 24, 25, e a necessidade de oxigênio terapia acima de 6 litros por minuto de oxigênio. Então, esse paciente, ele já teria que estar sendo intubado. E aí, logicamente, que no momento da intubação, o fisioterapeuta e toda a equipe vai estar paramentada, concorda? Então, a chance de contaminação, ela minimiza. E outra coisa, o que eles estão recomendando? Não sei se vocês lembram, mas na hora de se intubar o paciente, e isso é função do fisioterapeuta, ele pega a bolsa de ressuscitação manual, que é o AMBU, coloca, né, a máscara no rosto do paciente e vai o quê? Ambusar esse paciente, né, para ventilar e para aumentar a oxigenação desse paciente. Esse é o protocolo. Só que não é aconselhável essa hiperoxigenação com a bolsa de ressuscitação manual. Por quê? Mais uma vez, quando você faz a manobra com a bolsa de ressuscitação, você vai dispersar muito aerosol. E aí você pode contaminar a equipe. Então, o que a Sobrafir, ela nos orienta? Utilizar as máscaras com reservatório para que eu possa pré-oxigenar esse paciente, para esse paciente ser intubado. E aí, não utilizar o AMBU. Então, isso é uma coisa importante, porque quem faz isso é o fisioterapeuta. Agora, só isso? Não. É o fisioterapeuta que vai deixar o respirador todo preparado para admitir esse paciente na ventilação mecânica. É o fisioterapeuta que vai testar a pressão, o cuff, o balonete. E aí já vem outra informação importante, gente. A solicitação é: façam de forma rigorosa a monitorização da pressão de cuff. Por quê? Lembra que o cuff, ele tem 3 funções: evitar fluxo retrógrado, evitar aspiração de conteúdo gástrico e evitar aspiração de vias aéreas superiores. Se a gente deixa de monitorizar esse cuff por muito tempo, a tendência dele é ir perdendo pressão. E aí eu vou ter um espaço entre o cuff e a traqueia. A chance desse paciente ter uma aspiração de conteúdo gástrico e uma aspiração de via aérea superior aumenta. E aí ele vai desenvolver uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Já tem uma pneumonia viral? Não vão arrumar outra pneumonia, não? Então, a monitorização da pressão de cuff, ela deve ser feita de forma rigorosa, tá? E durante a intubação também, caso ocorra uma parada cardiorrespiratória, o fisioterapeuta vai estar ali monitorizando esse paciente o tempo todo, né? Bom, então o fisioterapeuta... e outra coisa, o fisioterapeuta está lá preparado se precisar aspirar esse paciente, né? Antes, durante e após o procedimento de aspiração, né? Querendo ou não, o fisioterapeuta ele conhece muito do procedimento de aspiração, a forma correta para evitar complicações nesse paciente. Então tá. Aí o fisioterapeuta terminou a intubação, o fisioterapeuta
vai olhar a posição do tubo através da ausculta, depois no raio-x, vai fixar esse tubo, vai olhar a monitorização de cuff. Acabou a função do fisioterapeuta? Não, apenas começou. A partir de agora, esse fisioterapeuta, ele vai acompanhar a ventilação mecânica desse paciente. E aí, gente, qual que é a recomendação? E eu falo que o fisioterapeuta, ele entende muito de ventilação mecânica. O Gustavo vai estar falando, né, à noite para vocês, eu vou deixar isso para ele, vou só dar uma pincelada. O Gustavo é um profissional, assim, extremamente capacitado em nível de terapia intensiva, ventilação mecânica, então acho que ele vai ajudar muito vocês aí nesses conhecimentos. Mas só uma pincelada sem entrar na área do Gustavo. O que acontece? A partir do momento que esse paciente está lá na ventilação mecânica, o fisioterapeuta ele conduz essa ventilação mecânica do paciente. E essa ventilação mecânica é chamada de ventilação mecânica protetora. Para quê? Para evitar mais danos no pulmão. Então, rapidinho, o que acontece? O que seria essa ventilação mecânica protetora? Seria ventilarmos esse paciente na modalidade volume controlado ou pressão controlada. O que é isso? Quando eu falo em modalidade volume controlado, significa que o paciente está na ciclagem a volume. Ou seja, eu pré-determino um volume corrente, assim que termina de entrar esse volume corrente, cessa a inspiração e o paciente expira. Ou a modalidade pressão controlada, onde eu pré-determino uma pressão, onde eu pré-determino um tempo inspiratório. Então, é uma modalidade que ela é ciclada a tempo e limitada à pressão. Então, eu programo um tempo ins, assim que termina esse tempo ins, cessa a inspiração e o paciente expira. O que eles estão fazendo? Normalmente admite o paciente no modo VCV, porque existem protocolos que pedem para esse paciente ficar curarizado durante as 24 horas iniciais. Então, o modo VCV, tranquilo. Quando o paciente começa a disparar o aparelho, quando ele começa a entrar na ventilação mecânica, se for necessário, muda para a modalidade pressão controlada. Por quê? Porque na modalidade pressão controlada, o fluxo é livre, é de acordo com a necessidade do paciente. E muitas vezes ele pode ficar um pouco mais adaptado, tá? Outra coisa que é importante que a gente já sabe, em termos de ventilação mecânica invasiva, usar volumes correntes baixos. Então, quanto de volume corrente que nós vamos utilizar para o nosso paciente infectado com Covid-19? 6 ml por quilograma de peso predito, pessoal. Nós não ventilamos através do peso real do paciente, através do peso ideal, do peso predito. E aí, como que eu vou saber esse peso predito? Existem fórmulas para a gente calcular esse peso predito. A gente sabe que quanto maior o volume corrente, maior é as lesões e maior a mortalidade. Bom, em termos de frequência respiratória, vai ser aquela para manter um volume minuto de 7 a 10 litros por minuto, porque nós temos que pensar que esse paciente vai reter CO2 e nós vamos ter que lavar um pouquinho de CO2 desse paciente. Nós vamos utilizar PIPs. A recomendação é PIP mais alta. Para quê? Para reduzir a driving pressure. Então, lembrando, o que seria a driving pressure? Seria a diferença entre a PIP e a pressão de platô desse paciente. Então, se eu aumento a PIP, eu consigo reduzir essa driving pressure. E a driving pressure, ela deve ser mantida menor que 15 centímetros de água. Driving pressures mais altas estão ligadas à alta mortalidade do paciente em ventilação mecânica invasiva. Então, existem protocolos que estão iniciando com uma PIP de 13 a 15 centímetros de água. Tem protocolos que estão ventilando a partir de 10 centímetros de água. E aí vai depender dessa driving pressure desse paciente.
tá? E por fim, a fração inspirada de oxigênio. Quanto que eu vou dar? Eu vou dar aquela que mantém a saturação entre 93% e 96%. Ah, eu não posso dar mais? Não, porque o oxigênio em altas concentrações libera radical livre, né? E aí você vai lesar mais um pulmão que já está sendo lesado. Então, eu vou manter a saturação entre 93% e 96%, sendo que em alguns casos eu considero também a partir de 90%, não tem problema nenhum. Deu para entender isso? Aí o Gustavo vai, né, enriquecer essa conversa aí da ventilação mecânica com vocês. E mais, o fisioterapeuta faz todo o seu papel. Então, ele está lá, ele participou da intubação, ele monitorizou a ventilação mecânica e ele vai tratar o seu paciente, melhorando a ventilação, recrutando, né, o pulmão desse paciente, fazendo a mobilização precoce. Se não ocorrer, se não houver contraindicação, ele vai fazer as manobras para drenagem de secreção e, quando necessário, ele vai aspirar o paciente. E aí vem outra informação importante. A recomendação é: paciente infectado com Covid-19 em ventilação mecânica invasiva, a aspiração ela tem que ser por circuito fechado, que é aquele que a gente chama de traquequer, que é aquele circuito onde eu não desconecto o paciente do respirador para esse paciente ser aspirado, de forma que eu minimizo a queda de oxigenação e eu não favoreço o desrecrutamento alveolar. E lógico, né, gente, o que acontece? O fisioterapeuta, o tempo inteiro, ele está ali pensando na recuperação funcional desse paciente, não é isso? Bom, então, vamos lá. O que eu acho outra coisa importante para a gente falar? Ventilação mecânica não invasiva. Vocês sabem que eu amo uma ventilação mecânica não invasiva, né? Principalmente na modalidade BIPAP, né? Na modalidade bilevel, binível. Os alunos brincam, é só colocar na prova que a professora fica feliz. Mas o que está acontecendo com a não invasiva, gente? O nosso paciente infectado, uma porcentagem dele vai entrar num quadro que nós denominamos de síndrome do desconforto respiratório agudo, que seria a famosa SARA. E nós sabemos que um paciente com SARA, que tenha o que a gente chama de pressão arterial de oxigênio dividido pela FiO2. Então, eu pego a pressão arterial de oxigênio na gasometria e divido pela quantidade de oxigênio que esse paciente está recebendo no ventilador. Quando essa relação ela dá maior que 200 no paciente com SARA, normalmente a gente usa ventilação não invasiva. E assim tentaram fazer com Covid-19. E aí vem alguns problemas importantes. Primeiro, se eu precisar utilizar a ventilação mecânica não invasiva, ela deve ser utilizada em um quarto isolado, de preferência um quarto com pressão negativa. Não pode ser aquele circuito simples, aquele circuito único que a gente usa, tem que ser um circuito duplo e com um filtro no ramo expiratório para tentar minimizar a contaminação. Porque se sabe, só que até então a gente não atinava muito para isso, a ventilação não invasiva também dispersa muitas micropartículas infectadas, muito aerosol. Então, de jeito nenhum, fisioterapeuta, utilizar ventilação não invasiva num pronto atendimento ou num quarto, numa enfermaria. Deve-se utilizar de forma o quê? Isolada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a interface tem que ser uma interface própria. E aí, o que a gente já sabe? Não sei se vocês lembram do helmet, que é o capacete.
É uma interface da fisioterapia, da ventilação não invasiva, e aí já tem vários consensos, vários guidelines demonstrando que uma das melhores interfaces, tá? Não existe a melhor, né? A melhor é para o paciente, mas a que dá mais certo é o helmet, diminui o número de mortalidade e a chance de liberar micropartículas reduz. Só que não é a nossa realidade, gente. Nós temos helmet aqui no Brasil. Não é a realidade de nenhum local. Então, o que que a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Terapia Intensiva e Cardiovascular recomenda? Se tiver que utilizar a ventilação mecânica não invasiva, utilizar com uma máscara própria para o tamanho do paciente e não pode existir vazamento, não pode existir escape, porque se tiver escape, eu vou levar a contaminação. E aí, outro ponto importante, a ventilação não invasiva, ela é utilizada como um teste de 30 minutos. Então, se for necessário, eu coloco esse paciente na não invasiva. Então, a frequência aumentou, a saturação reduziu, eu coloquei na não invasiva. Só que eu vou deixar o paciente apenas 30 minutos e vou observar. Se nesses 30 minutos o paciente apresentar piora da troca gasosa, se esse paciente alterar a frequência respiratória, se tornar mais taquipneico, necessitando de uma fração inspirada de oxigênio maior que 50%, um EPAP maior que 10, vamos tirar essa não invasiva e vamos já entubar esse paciente. Agora, outra coisa importante, se ele está na ventilação não invasiva, Mica, tá me vendo? Eu Voltei. Se esse paciente está na não invasiva e você observar que ele está fazendo um volume corrente maior que 10 litros por minuto, ou um volume minuto maior que 11 litros por minuto, significa também que ele não está tolerando a ventilação não invasiva. E aí esse paciente vai ter que ser entubado, tá? Agora, se ele tolerar, ele vai tolerar a interface, ele vai melhorar a saturação, a frequência respiratória desse paciente, e aí sim a gente pode manter. Se não, somente 30 minutos de ventilação não invasiva. Deu para entender isso? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Por quê? Foi um dos erros da China. Ventilar o paciente muito tempo na não invasiva, deixando para entubar esse paciente em último caso. E aí, em último caso, o paciente já estava com fibrose pulmonar. Na hora que ele ia para a ventilação mecânica, não adiantava pronar esse paciente, não adiantava fazer recrutamento alveolar nesse paciente, e aí o índice de mortalidade desse paciente ia aumentar, tá? E vamos, Mica, nosso tempo tá acabando, né? Tem 17 minutos. Tá. Então vamos falar agora da posição prona, tá? Bom, então tá o nosso paciente infectado pelo Covid-19, desenvolveu uma pneumonia, teve necessidade de ventilação mecânica, e aí a gente vê que uma porcentagem, né, uma porcentagem ainda pequena desses pacientes podem evoluir para SARA, para síndrome de desconforto respiratório agudo. E a SARA, ela leva um edema pulmonar importante e uma hipoxemia muito importante, refratária ao oxigênio muitas vezes. Então tá, meu paciente está lá na ventilação mecânica. Como que eu, fisioterapeuta, vou saber se é indicado pronar esse paciente ou não? Primeira coisa, eu vou olhar aquele índice que eu falei para vocês. Pego a pressão arterial de oxigênio lá na gasometria arterial do paciente e divido pela fração inspirada de oxigênio que está lá no respirador. Se esse índice tiver menor que 150 e esse paciente está necessitando de mais que 60% de FO2, é indicado pronar esse paciente. Beleza? Bom, e aí? Vamos pronar esse paciente. Outra coisa que é importante. O pronar o paciente deve ocorrer
em torno de 48 horas e ainda melhor, 24 horas após o início da síndrome de desconforto respiratório agudo. Quanto mais tempo eu espero para pronar esse paciente, menos a posição prona ela vai trazer um efeito benéfico para esse paciente, tá? E aí muitos deve estar perguntando, para que pronar, né? Então aqui, ó, o paciente está lá em decúbito dorsal, e aí eu vou virar esse paciente de barriga para baixo. Aí você pensa, o paciente está entubado, acesso, muitas vezes dreno, sonda, e aí eu pego esse paciente e prono. Agora mesmo eu vou explicar isso direitinho, gente. Quando prona o paciente, há uma melhora significativa da oxigenação. E é isso que o paciente que desenvolve SARA, que está infectado com Covid-19 e com SARA, precisa, é melhorar a oxigenação. E aí eu vou explicar um pouquinho agora mesmo esse mecanismo. E aí o que me preocupa é o seguinte, então tá todo mundo falando, vamos pronar o paciente com o Covid-19 que desenvolveu SARA, vamos pronar, mas o seu serviço é treinado para isso? O seu serviço, ele tem protocolo para isso? Não adianta eu, que não tenho nenhuma informação, chegar lá e virar o paciente, né? Tem uma série de coisas que tem que ser feita. Então, vamos lá. Existem protocolos para colocar esse paciente em prono, e aí, gente, eu oriento que vocês entrem no site da Assobrafir, da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória, Terapia Intensiva e Cardiovascular, e vejam e leiam o documento que foi postado ontem sobre a posição prona. Porque lá eles dão todos os critérios para pronar o paciente e tem links de vídeo mostrando como pronar esse paciente. Então, eu acho muito interessante e sendo um documento confiável, né? Bom, até interessante, né? Acho que dá para ver minha tela, que também tem esse resumo, né? Exatamente. Pode usar aqui também. Depois Exatamente. Tem esse resumo que eu acho que foi anteontem, eles mandaram esse resumo para nós, e ontem eles colocaram essas orientações sobre prono. E aí é bom para todo mundo observar. Então, olha só, existem vários protocolos de prono, depois vocês vão ver lá. A minha preferência, por quê? Para colocar um paciente de prono, se a gente for pensar, nossa, vai precisar de umas 10 pessoas ali para pronar esse paciente, né? Não, precisa de 3 a 5 pessoas no máximo. Então, como que seria isso? Vamos pegar um protocolo de 4 pessoas, por exemplo. Vai ficar uma pessoa por conta da via aérea artificial na cabeça. Quem é essa pessoa? O fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta, antes de pronar, vai avaliar a posição do tubo, vai checar se a fixação está ok, vai aspirar esse paciente. E aí ele vai ficar ali tomando conta da via aérea artificial. Outra pessoa, que aí não é tão importante, vai ficar ali cuidando dos acessos, das sondas e o que mais que tiver. E outras 2 pessoas, uma do lado do leito, que vai ser responsável por virar o paciente. Primeiro, em posição lateral. Por que eu gosto desse protocolo? Porque quando eu coloco na posição lateral, eu já tiro os eletrodos da região ventral e passo para a região o quê? Dorsal. Então, eu fico pouco tempo sem monitorização desse paciente. E depois, o que eu faço? Eu prono esse paciente. Beleza? E na hora que prona, é interessante colocar o paciente com aquele braço de nadador, né? Um braço fica em flexão para cima e o outro em extensão para baixo. E a cabeça virada para o braço que está em flexão aqui, para evitar a lesão de plexo braquial. E aí, de 2 em 2 horas, eu faço essa mudança, tá? Bom, e aí o que se pede, gente? Antes de pronar o paciente, vamos solicitar uma gasometria 1 hora antes de pronar. E aí nós pronamos. Pronamos. 1 hora depois de pronar,
nós vamos pedir nova gasometria e vamos avaliar se o paciente está respondendo ou não à prono. Se esse paciente, ele piorou a complacência pulmonar, se ele piorou a troca gasosa, ou se ele teve alguma instabilidade hemodinâmica, ele não está tolerando o prono. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos desvirar esse paciente. Agora, como que eu sei que o paciente está respondendo à prono? De novo, eu vou pegar o índice, pressão arterial de oxigênio sobre FiO2. Se esse índice ele der maior que 20% em relação ao outro, ou se a pressão arterial de oxigênio tiver um acréscimo de 10, maior ou igual a 10 milímetros de Hg, significa que esse paciente está tolerando o prono. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse paciente 16 horas em prono. Isso mínimo, porque tem recomendações que é até 20 horas. Aí, 1 hora antes de desvirar, eu peço nova gasometria. Aí, eu vou desvirar o paciente. 4 horas depois que esse paciente está em decúbito dorsal, novamente, eu peço nova gasometria e vou avaliar se eu prono novamente ou não. O que a gente sabe? É necessário vários ciclos de prono. 1, 2, 3, 4 ciclos, até a gente ver uma melhora significativa nesse paciente. Deu para entender isso? Joia. Mas então, gente, vamos lá. Pronei. Eu sei que a prono melhora a oxigenação. Como? Então, o que a gente observa? A partir do momento que se prona o paciente, há uma redução do shunt intrapulmonar, há uma melhora da ventilação, há uma melhora da perfusão, há uma melhora da relação VQ, da relação ventilação-perfusão, melhorando assim a oxigenação. Fora que a posição prona, ela é fantástica para drenar a secreção. É uma das melhores posições para drenar a secreção pulmonar do paciente. Então, vamos lá. Antes de falar isso, rapidinho, vamos lembrar lá da fisiologia. Lembra que sempre a região dependente do pulmão é aquela que a gente fala que está apoiada, né? Então, a região dependente, ela sofre a ação da gravidade, não é isso? Então, a região dependente do pulmão, a pressão intrapleural, ela é menos negativa, ou seja, ela é maior. Se a pressão intrapleural ela é menos negativa, a pressão transpulmonar, ela vai ser o quê? Menor. Então, eu vou ter um menor raio da via aérea. Então, de cara, eu já sei que a região dependente tem menor pressão transpulmonar, menor raio. Agora, pensa um paciente infectado com Covid-19 em decúbito dorsal. Aí eu já sei que a região dorsal do pulmão que está apoiada é a região dependente, não é isso? Ou seja, ela já tem uma pressão transpulmonar o quê? Menor. Só que o pulmão está edemaciado, muito, então esse pulmão está pesado. Aí todo o pulmão, ele age sobre essa região dorsal. O que eu vou fazendo com a pressão transpulmonar? Eu vou reduzindo ainda mais. E aí a gente esquece de um detalhe. A massa cardíaca, quando o paciente está em decúbito dorsal, a massa cardíaca age sobre a região dorsal. E aí o que eu faço? Eu fecho a região dorsal. E aí, amores, queridos, queridas, lembra que um paciente que desenvolve SARA, querendo ou não, ele vai ter vasoconstrição pulmonar periférica. Ele vai ter hipertensão pulmonar. Ele vai ter aumento da câmara cardíaca direita, corpo pulmonale. Não é isso que eu adoro? Então, esse coração pesa ainda mais sobre o pulmão desse paciente. Consequentemente, a região dorsal, ela vai o quê, gente? Fechar. E aí, eu não vou ter troca gasosa, eu vou ter shunt intrapulmonar, eu não tenho hematose. E aí, pensa, quando eu prono esse paciente, de cara,
eu já ganho aumento da pressão transpulmonar na região dorsal, concordam? Só pelo posicionamento. E eu tiro todo o peso do pulmão edemaciado da região dorsal. E fora que grande parte da massa cardíaca já não interfere mais nessa região, de forma que eu consigo manter a aeração, começo a recrutar e começo a melhorar a troca gasosa. Então, o que a gente vê em prono é que a pressão transpulmonar ela fica mais homogênea, porque a diferença da pressão intrapleural entre a região não dependente e dependente, ela é mínima. Entenderam? Então, eu favoreço uma melhora na relação VQ. E outra coisa, quando se prona o paciente, você melhora a mecânica diafragmática. Olha que legal. Se você melhora a mecânica diafragmática, você consegue ventilar melhor esse paciente. Então, de novo, pensa no COVID-19, o paciente infectado com SARA, e aí ele está em decúbito dorsal. O pulmão já está edemaciado. Normalmente, esse paciente ele é sedado. Esse paciente ele é curarizado. E aí eu perco tonicidade do diafragma. Aí eu estou lá em decúbito dorsal. Como eu perco tonicidade do diafragma, as vísceras abdominais começam a empurrar o diafragma, fazer com que o diafragma faça um movimento que cranial. O que o diafragma faz? Comprime o pulmão. Então favorece ainda mais áreas de shunt intrapulmonar. Quando eu prono esse paciente, a própria cama ela vai ajudar a manter o conteúdo abdominal. Então, esse conteúdo abdominal, ele vai ficar bem encaixado, num ponto ótimo, não vai gerar uma compressão sobre o diafragma, e além disso, melhora a mecânica diafragmática. E aí eu favoreço a troca gasosa desse paciente. Entenderam? Com isso tudo, o que eu ganhei? Oxigenação, melhora do índice pressão arterial de oxigênio sobre FiO2. Eu ganhei, eu desfiz, como se diz, eu recrutei, eu não tenho mais atelectasia, eu estou drenando a secreção, então por isso que eu consigo ver uma melhora desse paciente. O problema é não demore a colocar o seu paciente em prono, senão nós não vamos ter respostas positivas com esse paciente. Ah, Mica, esqueci de uma coisa. Quando eu prono o paciente, lembra que a perfusão ela é maior na região dependente? O fluxo sanguíneo? Só que quando eu prono o meu paciente, a perfusão se mantém maior aqui na região dorsal. Então, estou juntando duas coisas. Meu alvéolo está aberto e a minha perfusão está ok. Opa, a relação VQ está ok? Nota 1000. Deu para entender? É lógico que existem mais mecanismos, tá? Eu quis, assim, explicar uma coisa que é o grande tchan da situação. Mas tem N estudos, né? Gattinone é um dos pesquisadores mais importantes nessa área. Tem o Marcelo Amato aqui no Brasil, de São Paulo. Então, assim, são coisas, muitas coisas para a gente ler, tá bom? Bom, Mas eu acho que... vai ficar ali, mas só porque a live só vai uma hora, não sei o que abrir. Senão a gente falava mais. Senão a gente falava mais. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai abrir depois várias perguntas nos stories, e depois a gente direciona para a Ingrid e tudo mais, para estar respondendo para vocês também. Respondo todas com o melhor carinho, né? E só lembrando, gente, o tratamento ainda é o isolamento, né? Vamos proteger o grupo de risco aí. Beleza, obrigado, um imenso agradecimento da LCF e do pessoal, né, com certeza, com essa muito esclarecedor e fantástico. Gente, eu só tenho
Eu só tenho a agradecer, contem comigo sempre, a Liga, né, o que eu puder ajudar. Amo, adoro essa área científica e acho que vocês, assim, quando vocês montaram essa liga, eu falei, meu Deus, que ideia fantástica, porque a gente não pensa, né, do benefício de ficar atualizado, de pesquisar, de saber ler um artigo. Então, ó, beijo, parabéns para vocês. E nos vemos Pessoal, para quem dia 9. assistiu,